Eu gostaria de agradecer a presença do Dr. Fabiano Alves Neves aqui no nosso estúdio. Ele que gentilmente aceitou o convite e vai poder falar para vocês a respeito de uma doença tão prevalente que é o glaucoma. Dr. Fabiano, já para iniciar o nosso programa, eu gostaria que o senhor explicasse para o nosso telespectador o que é essa doença chamada glaucoma. Muito bem, doutor Zedor. Gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui e falando de uma maneira muito simples. Glaucoma é uma doença do nervo óptico, é uma neuropatia óptica, onde normalmente ela cursa com uma tríade, com 3 pontos principais. Aumento da pressão do olho, isso leva a uma alteração lá no fundo de olho, no nervo óptico, na camada de fibras nervosas do nervo óptico, e isso leva a uma perda de visão. Então é uma doença do nervo óptico que normalmente cursa com alteração da pressão e isso levando a perda de visão a longo prazo, se não for tratado. Essa doença tem cura? O glaucoma não tem cura, mas tem tratamento. Uma vez sendo feito tratamento de maneira adequada, tem controle. A gente não tem como curar, falar, não, você vai usar um remédio e não vai nunca mais ter o problema. Não, é um problema crônico, uma doença crônica degenerativa. Então a ideia do tratamento é controle para que a pessoa não tenha perda de visão ao longo do tempo. Quando fala em doença crônica, é como uma hipertensão arterial, como um diabetes, tem que tratar para o resto da vida. Perfeitamente. A gente costuma falar o seguinte, o paciente tem que usar a medicação a vida inteira. Então ele começa a usar o remédio e não para mais. Normalmente a gente entra com um colírio e esse colírio é usado de forma contínua, tem que usar sempre. É um remédio de uso crônico. Sabe que tem pacientes que às vezes perguntam, doutor Fabiano, se a cirurgia leva à cura. O paciente pode chegar lá e falar, eu quero operar do glaucoma para me curar do glaucoma. É assim? A gente costuma falar o seguinte, o glaucoma tem no seu tratamento etapas. Normalmente o tratamento clínico é o inicial, onde a gente usa a medicação de colírio. Eventualmente, se o colírio não faz mais o efeito que a gente quer, ou se não é suficiente, a gente pode tentar um laser. E a cirurgia fica como um último passo. A cirurgia, por si só, ela não vai curar o problema. Ela pode controlar o problema, mas a pessoa tem que continuar fazendo o tratamento. Ela tem que fazer os exames periódicos, ela tem que fazer o controle com o seu médico. Ela não vai simplesmente operar e se livrar da doença. Isso não vai acontecer. Na verdade, então, a doença é mais uma... A doença não, desculpa. A cirurgia é mais uma forma de tratamento, mas ela só é utilizada quando esgotou-se todos os outros tratamentos. Esgotou-se o medicamento, o laser, e aí, por último, tenta-se a cirurgia. Porque deve haver algum risco de se operar. Com certeza, como qualquer cirurgia, isso implica em risco. O paciente pode ter complicações, ele pode ter, por exemplo, descolamento de retina, ele pode ter uma infecção, ele pode ter perda de visão, inclusive, por causa da cirurgia. Então, normalmente a gente não indica a cirurgia logo de começo. Não são casos muito raros, que a pressão está muito elevada e o colírio realmente não consegue fazer nenhum tipo de efeito ali. Mas, via de regra, o tratamento é clínico primeiro, laser em algumas situações e a cirurgia em último caso. O glaucoma pode ocorrer em criança, doutor? Pode. Qualquer faixa etária, a gente pega normalmente pacientes mais idosos, né? Isso é mais frequente de aparecer a doença, mas pode ter o glaucoma, por exemplo, congênito, que a criança nasce com o problema. É uma malformação da parte anterior do olho, uma estrutura que se chama seio camerular. A criança nasce com um problema, isso é logo visto no nascimento, tem que ser tratado da maneira mais breve possível, para a gente tentar preservar a visão da criança. E tem também o glaucoma que aparece na infância, o glaucoma que aparece na adolescência, o glaucoma juvenil. São glaucomas mais raros, mas que podem acontecer também. Via de regra, o glaucoma é mais comum em homens, mulheres? Tem alguma raça que ele é mais prevalente? Normalmente, o glaucoma é mais comum em pessoas negras, afrodescendentes. É um fator de risco. Além disso, a gente colocar outros fatores de risco para a doença. Idade, ele é mais comum a partir dos 40 anos. Pessoas que têm miopia, grau de óculos de miopia alto. Pessoas que já fizeram alguma cirurgia intraocular, já operaram o olho. Pessoas que usam, por exemplo, remédios à base de cortisona, por outro problema de saúde, um uso crônico, isso pode levar ao aumento da pressão do olho. E existem vários tipos de glaucoma. Como que é isso, doutor? De uma maneira muito didática, a gente tem, basicamente, glaucoma de ângulo fechado e glaucoma de ângulo aberto. O mais comum no nosso meio, o que a gente mais pega no nosso dia a dia, aqui é o glaucoma de ângulo aberto, que é o glaucoma que infelizmente não dá sintoma no começo da doença. A pessoa nem sabe que tem o problema. Ela vai ao médico, por exemplo, para fazer uma consulta de rotina, o médico mede a pressão está alterada, ou ele vê o nervo óptico, tem alguma coisa suspeita e vai investigar isso. Esse glaucoma de ângulo aberto,
ou glaucoma crônico simples, no começo ele não tem sintoma, não dói, o olho não fica vermelho, a pessoa não sente nada, ela vai ter o diagnóstico indo no médico oftalmologista. E tem o glaucoma de ângulo fechado, que no nosso meio é muito menos frequente, onde esse sim normalmente tem sintoma. A pessoa tem uma crise aguda de glaucoma, ela tem dor, o olho fica vermelho, a visão embaça, ela tem sinais inflamatórios, ela tem sintomas, por exemplo, de náusea, de vômito. Esse normalmente a pessoa procura o médico porque está passando por uma crise aguda ali, isso tem que ser visto e tratado da maneira mais breve possível para evitar a perda de visão. Mas a grande maioria, então, é esse glaucoma de ângulo aberto e que não dá sintoma. E como se faz o diagnóstico, já que ele não dá sintoma? Daí a importância da consulta oftalmológica de rotina, né? A consulta do médico oftalmologista não é só para trocar grau de óculos, isso faz parte da nossa consulta, mas não é só isso. A gente sempre mede a pressão dos olhos, a gente olha o nervo óptico. A partir do momento que o médico percebeu que a pressão está alterada, ou junto com isso, ou separadamente, se tem alguma alteração no nervo óptico que seja suspeita, a gente tem que investigar. Aí são feitos exames complementares. Por exemplo, a gente mede o campo visual, que é a parte periférica da visão do paciente, onde começa o problema do glaucoma. A gente vê o nervo óptico com mais detalhe, faz uma retinografia, mede a pressão do paciente numa curva tensional, ou seja, medidas diferentes. A gente faz uso, em alguns casos, de um aparelho que se chama OCT, que é a tomografia de coerência óptica, que vê o nervo óptico com muito mais detalhe, nos dá muito mais informações a respeito disso. E a partir do momento que foi diagnosticado que realmente a pessoa tem o problema, ela tem que tratar e fazer o uso da medicação, conforme orientado, de maneira crônica. Ou seja, começou a tratar, não para mais. Certo. Fabiano, você falou que a partir dos 40 anos aumenta a prevalência do glaucoma. Como é isso? Numa população normal, qual é a quantidade de pessoas que têm glaucoma? E acima dos 40, como que fica isso? Numa população em geral, se a gente medir, 1% da população tem glaucoma. A partir dos 40 anos, isso aumenta para 2 a 4%. Quanto mais idosa a pessoa, maior a chance que ela tem de ter glaucoma. Isso é estatístico, a gente já sabe que isso funciona dessa maneira. Um outro fator de risco também, que é importante a gente frisar, é quando o indivíduo tem parentes de primeiro grau com a doença. Por exemplo, tem pai, mãe, irmão, parentes próximos com a doença, parentes de sangue. A chance estatística é 6,7 vezes maior de ter a doença, quase 7 vezes maior. Então, se você tem parentes próximos com glaucoma já diagnosticado, procure um médico oftalmologista para fazer esse tipo de avaliação. Isso é mandatório. Isso é até importante para aquela pessoa que tem o pai, mãe, irmão glaucomatoso, quando for passar no seu oftalmologista, avisar o seu oftalmologista, ó, meu pai tem glaucoma, minha mãe tem glaucoma, que isso tem um valor muito grande para quem está te examinando e fazendo a sua consulta, né? Com certeza. Então é importante, porque a chance daquele indivíduo ter glaucoma é 6 a 7 vezes maior do que na população geral. E acima dos 40 anos, a Sociedade Brasileira de Glaucoma parece que recomenda um cuidado mais importante, mais incisivo aí com as pessoas. A cada um ano e pouco, passar no oftalmologista, não só para mudar o óculos, mas também para medir a pressão e fazer o exame do fundo do olho, Fabiano. Com certeza. A gente tem também outras doenças que começam a aparecer com mais prevalência a partir dos 40 anos. Pacientes hipertensos, pacientes diabéticos, pacientes que fazem uso de medicação crônica por outros motivos de saúde, que somando tudo isso aumentam o risco da pessoa vir a ter glaucoma. Então é mandatório que todo ano a pessoa passe, principalmente a partir dos 40 anos, para fazer uma consulta oftalmológica completa, medir o grau, ver como é que está a pressão do olho, ver o nervo óptico e se aparecer, o médico notar alguma coisa alterada, isso vai ser investigado com mais detalhe e, se necessário, vai ser tratado. Fabiano, aquele paciente que está acometido de glaucoma, como você falou, ele não tem os sintomas. É difícil tratar a pessoa que não tem sintoma nenhum? Ou geralmente o indivíduo que tem glaucoma trata direitinho e segue bacana isso daí? Esse é um fator muito complicado, é o que o americano chama de compliance, né, que é a aderência ao tratamento. A partir do momento que o indivíduo tem a doença, que ele começa o tratamento, muitas vezes no começo ele não tem sintoma nenhum, é difícil para o paciente entender que ele precisa usar o medicamento. Ele fala, doutor, mas eu não sinto nada, não tenho problema nenhum. O que acontece é que o que vai aparecer de perda de campo visual, isso é a longo prazo, isso é para frente. Então, quanto mais precoce for o tratamento, quanto mais precoce for o acompanhamento, melhor e menor a chance que ele vai ter de ter problemas para frente. Uma coisa importante com relação ao glaucoma, que a gente ainda não tocou, mas eu vou falar agora, o glaucoma é uma doença onde, se o indivíduo já teve algum tipo de perda de campo visual, se ele já perdeu uma parte da sua visão, isso é irreversível.
não tem como voltar a visão. Então, a partir do momento que a pessoa já teve uma lesão no nervo óptico, já teve uma lesão de campo visual, isso não volta mais. A gente consegue, com o tratamento, na maior parte das vezes, estabilizar o seu campo visual, estabilizar a visão, mas não tem como voltar. Seja com laser, seja com cirurgia, seja com tratamento medicamentoso, infelizmente ainda não há como a gente fazer isso da parte com relação à perda de visão. Então a gente tem sempre que procurar orientar o paciente que ele tenha isso em mente. Ele tem que tratar prevenindo a perda de visão e se já teve, não tem como voltar isso daí para trás. Mesmo porque o glaucoma é a maior causa de cegueira irreversível no mundo. É aquilo que você acabou de dizer. O que perdeu não volta mais. Temos que fazer de tudo para não deixar perder daqui para frente. Com certeza. Ou se não perdeu nada, redobre o cuidado. Porque se você vir a perder, não recupera mais. Com certeza. Aliás, agora com o advento que a gente passou da pandemia, né, praticamente 3 anos aí, muitos pacientes perderam o segmento. Ficaram com receio, ficaram com medo, seguiram aquelas orientações de ficar trancado dentro de casa e por aí vai. A gente percebe que muitas vezes a pessoa ficou durante esse período sem fazer nenhum tipo de exame, nenhum tipo de acompanhamento. Muitos deixaram de usar o colírio, muitos usaram o colírio de maneira incorreta, não fizeram os exames que deveriam fazer. Então a gente sabe que isso daí foi complicado. Então, orientando mais uma vez, agora que a gente está voltando, graças a Deus, à normalidade, procurem o seu médico, façam os seus exames de rotina, use a medicação de maneira correta, como foi indicado pelo seu médico, mas não deixem de fazer esse tipo de tratamento. Isso é importantíssimo. Eu sinceramente concordo com isso e fico muito preocupado. Fiz essa pergunta para o Fabiano porque muitas vezes no dia a dia a gente pega aqueles pacientes que têm glaucoma e desaparecem. Passa 5, 6, 10 anos, o indivíduo volta. Ô doutor, eu realmente parei de tratar, como eu não estava sentindo nada, e a hora que você vai ver a evolução da doença foi muito grande. Isso nos preocupa bastante e nos deixa até triste, porque a pessoa perdeu 10 anos de tratamento. Com certeza ela não recupera mais. O que ela perdeu de visão já era. O que tem que realmente fazer é não deixar isso acontecer, né, Fabiano? Com certeza. Lembrando também que a perda do campo visual, a perda da visão no paciente com glaucoma, ela não é linear. Ela segue uma escala logarítmica. Então a pessoa, no começo, não tem nenhum tipo de sintoma, ela não percebe absolutamente nada. Mas a partir do momento que ela começa a perder o campo de visão, se isso não for tratado, essa perda ela vai cada vez mais aumentando. E a pessoa começa a perceber, daí sim, mas depois de muito tempo, normalmente, que ela não está enxergando mais. E infelizmente não tem o que a gente possa fazer para que isso retorne. Daí a importância do tratamento precoce, do diagnóstico precoce e do segmento de rotina, sempre com o seu médico oftalmologista. O glaucoma não tratado pode levar à cegueira total? Com certeza. E irreversível? Com certeza. Como você mesmo já falou, é a principal causa de cegueira irreversível a nível mundial. A gente estima que a população de pessoas com glaucoma vai crescer cada vez mais, porque a gente tem cada vez mais pessoas de idade. A expectativa de vida está aumentando ao longo do tempo. Então, quanto mais idosos você tem, as pessoas vivem mais, aumenta ainda mais a prevalência de glaucoma. Só para o nosso telespectador entender, a hora que ele começa a dar sintoma, o que o indivíduo sente? A gente tem uma visão periférica, que se chama campo visual, onde o lado direito, o nosso olho direito, o lado esquerdo, se fundem num campo central, vamos falar assim, de uma maneira mais simples. O glaucoma começa com a perda de visão na parte periférica do campo visual. Então, muitas vezes a pessoa não percebe, porque olhando para frente, na parte central, ele nem enxerga bem. Mas na hora que ele vai fazer um exame, por exemplo, mais detalhado, que tampa, por exemplo, a visão de um lado ou tampa a visão de outro, na hora que a gente faz um exame que se chama campo visual campimetria, a gente percebe que aparece uma área de escotoma, que é a área onde a pessoa não enxerga. E isso, se não for tratado, vai evoluindo até que a pessoa chega na parte final, vamos colocar assim, no final da conversa, enxergando como se fosse por um canudo, como se fosse uma visão tubular. E se não tratar, nem visão tubular ele vai ter, ele não sabe nem se está de dia ou de noite, fica completamente cego, e isso é irreversível. Para o nosso telespectador até entender, ele vai fechando o campo de visão de um tanto, como o doutor falou, vai enxergar por um canudo, não enxerga nada na lateral. Ele só enxerga o que está em frente e muito pouco, só aquele pingo de visão.
e se não tratar, até aquilo apaga e não volta mais. E realmente isso daí acaba trazendo transtornos. Conforme ele vai perdendo o campo de visão, não pode dirigir, sim, ele sim. tem dificuldades sociais, a pessoa está do lado dele, ele não está percebendo, tromba nas coisas, né? Realmente isso daí acaba limitando muito a visão das pessoas. Com certeza. E um fator importante também, até com relação a, vamos colocar assim, a saúde pública, você citou bem agora há pouco, muitas vezes a pessoa trata, depois ela desaparece, fica 2, 3, 4, 5, 6, 10 anos sem aparecer, e às vezes ela vai se tocar que ela não está enxergando, na hora que ela vai fazer, por exemplo, o exame para renovação da sua CNH, da sua carteira de motorista. Chega lá, passa no médico para renovar a CNH e percebe que não está enxergando, de um olho, por exemplo, ou que está muito ruim. Aí que ela vai voltar para ver o que está acontecendo, e ela acha que é óculos, ela acha que vai trocar o grau. E não é isso. Infelizmente é o glaucoma que avançou muito durante esse tempo, sem tratamento, sem o controle adequado, e o que ela perdeu de visão não tem como a gente recuperar. Certo. Fabiano, uma coisa importante que você falou no início, que a grande maioria das pessoas, tratando clinicamente, conseguem controlar a doença. Eu até falo isso porque quando eu me formei, acabei minha residência, tinha 2 tipos de medicamento, Timolol e pilocarpina. Ou era um, ou era outro, ou eram os 2. Hoje existe uma gama muito grande de medicamentos, medicamentos muitas vezes caros, mas que o governo dá esse medicamento gratuitamente para o nosso paciente. Isso que me deixa mais assim, tranquilo em saber que qualquer pessoa tem acesso ao tratamento, né? Que não tem uma justificativa dele falar, eu não trato porque eu não tenho condição de comprar um medicamento. O governo dá, existe um medicamento de alto custo, que alguns lugares dispensam esse medicamento. Isso daí realmente faz a diferença. Hoje existe uma gama tão grande de medicamentos que o número de pessoas que vai para a cirurgia é muito pequeno. Com certeza. Antigamente, quase que 25% a 30% das pessoas ia para a cirurgia. Hoje eu acho que não chega a 5%. Realmente é o que acontece. A gente tem hoje em dia várias classes de drogas para tratar glaucoma. A gente tem o beta-bloqueador, que é o Timolol que você falou, que é um remédio antigo, mas que funciona. Tem a pilocarpina, que é um remédio mais antigo ainda. A gente tem os inibidores da anidrase carbônica, tem alfa-agonistas e tem prostaglandinas, que são os remédios mais potentes hoje em dia. A gente usa muitas vezes associações desses medicamentos. Então, o indivíduo usa um colírio, 2 ou 3, e usando direitinho, fazendo o segmento de maneira correta, na maior parte das vezes ele consegue controlar muito bem a sua pressão, né? E o que você falou também é o que a gente vê no dia a dia. Se o indivíduo faz, por exemplo, o uso do medicamento pelo SUS, o SUS dispensa esse medicamento. Existem os ambulatórios de alto custo, existe toda essa parte burocrática, mas que funciona desde que a pessoa vá atrás disso, né? Ela tem que correr atrás, tem que pegar a receita, tem que fazer o acompanhamento. E se ela pingar o colírio de maneira correta, ela vai fazer o uso da medicação e a sua pressão vai ficar controlada, na maior parte das vezes. Realmente, a indicação de cirurgia hoje em dia, perto do que era há tempos passados, mudou muito, mudou muito. A gente tinha, muitas vezes, na época da minha residência, indicações sociais que a gente falava de cirurgia, porque a pessoa não conseguia comprar, e naquela época não existia ainda esses programas do governo para distribuição de medicamentos de alto custo. Então você tinha que operar o paciente para tentar controlar a pressão, porque ele não conseguia comprar um medicamento, era isso que acontecia. Hoje em dia isso é muito mais raro de acontecer. Se o indivíduo tiver um segmento adequado, ele consegue essa medicação na farmácia de alto custo, faz uso da medicação corretamente e não vai ter o transtorno de lá na frente ficar cego. Como você falou, 90%, 95% das pessoas que tratam têm um controle adequado da pressão, só que tem que voltar a cada 3 meses ali, medir pressão, fazer exame do fundo do olho, testar os outros, fazer os outros exames para ver se o controle está sendo adequado, né, Fabio? Com certeza, com certeza. O que muitas vezes também acontece é assim, a pessoa, ela inicia o tratamento, aí ela tem algum tipo de efeito colateral com a medicação. Por exemplo, o olho fica um pouco vermelho, o olho fica um pouco irritado, o que é muito comum no início do tratamento. Mas a gente sabe que uma vez a pessoa usando esse colírio de maneira contínua, esses efeitos colaterais, essas irritações, essas vermelhidões, essas hiperemias que a gente chama, elas vão diminuindo ao longo do tempo. A maior parte das pessoas se dá muito bem com o medicamento, eles são muito bem tolerados no uso a longo prazo. A primeira prostaglandina que foi lançada, que é o latanoprost, ela tem mais de 20 anos de mercado. E tem pacientes que usam há mais de 20 anos, com um controle completamente adequado da pressão.
Então são remédios que têm um efeito já comprovado a longo prazo e muito bom, desde que a pessoa entenda que ela tem que usar e use de maneira correta, né? E hoje esses efeitos colaterais desses medicamentos são locais. Sim. Os medicamentos mais antigos dava problema com o coração, podia ter aquela pessoa que tem um bloqueio, não podia usar esses medicamentos. Tinham outros efeitos até de baixa de visão, a pilocarpina fechava muito a pupila, dava uma queda de visão noturna. Esses podem dar algum efeito local e a maioria deles por um período aí de 40, 60 dias que começa a diminuir bem. Ou seja, é tolerável o uso, né? Com certeza, com certeza. E você tocou bem também no assunto que eles não dão efeitos colaterais sistêmicos. A pessoa, por exemplo, ela pode ser cardíaca, ela pode ser nefropata, ela pode ter problema de rim, o que seja, ela vai usar o colírio e não vai ter esse tipo de efeito colateral no seu corpo. O efeito é local. Sem dúvida. O efeito colateral. Fabiano, eu acredito que nós tenhamos falado aí de uma maneira clara, discutido bem o assunto glaucoma, mas assim mesmo eu gostaria que você deixasse uma mensagem para o nosso telespectador. Muito bem. Voltando ao que a gente já vem debatendo desde o começo do programa, em primeiro lugar, a necessidade da pessoa fazer o acompanhamento com o seu médico oftalmologista de maneira seriada, ou seja, no mínimo uma consulta por ano. Se ela tem fatores de risco para glaucoma, se ela tem histórico familiar, se ela tem alta miopia, se ela faz uso de corticoide, se ela já operou o olho, se a pessoa é negra, afrodescendente, ela tem um fator de risco a mais, ela tem que ir com mais frequência no seu médico, né? E uma vez feito o diagnóstico e instituído o tratamento, que a pessoa siga de maneira correta, ou seja, que ela vá no seu médico, use a medicação de maneira correta, faça os exames que ele solicita, porque na maior parte das vezes ela vai conseguir controlar muito bem o seu problema, sem risco de ter perda de visão ao longo do tempo. Sem dúvida nenhuma, a prevenção é o melhor caminho, como disse o doutor. Estas consultas de rotina, mesmo para quem não tem após os 40 anos, importantíssimo até para um diagnóstico precoce. Se alguém tem na família algum descendente próximo, também deve se cuidar um pouco mais e sempre, tendo condições de fazer uma consulta, medir pressão, fazer o fundo do olho, você está prevenindo aí o aparecimento precoce dessa doença, ou na verdade prevenindo, tratando precocemente, para lá na frente você não ter a cegueira. Doutor, muito obrigado, gostaria de agradecer também ao nosso telespectador e sem dúvida nenhuma, convidá-los para que na semana que vem estejamos juntos aqui para mais um Prevê Saúde. Tchau.